Uningá, que o futuro é aqui. Olá, sou o professor Eduardo Batista, da Teologia Pastoral, e agora nós vamos dar uma olhada em dois modelos eclesiológicos que também têm muito a dizer à teologia pastoral, que também encontram a sua fundamentação, que é a igreja diaconia e a igreja koinonia. Então, essas duas terminologias assumidas pela igreja, elas refletem muito no modo de ser igreja e também no modo da teologia pastoral. Então, em primeiro lugar, a igreja diaconia, que é uma palavra grega que se refere ao serviço do criado, do escravo e do indigno, é apresentado por Jesus como modelo de serviço a ser seguido. Então veja que essa terminologia já é bem antiga, já era um modo de entender a partir do serviço, só que não era um serviço que visava o poder. E isso, na época de Jesus, esse modelo de serviço, na época de Jesus, causou aí um grande escândalo. Por quê? Porque agora era o escravo que estava a serviço, era a valorização do escravo, do sofredor, daquele que era indigno. Então, no tempo de Jesus, isso foi exatamente um escândalo. E isso não podia se dar. Mas Jesus assume esse conceito para si, para quê? Para que o menor fosse maior, para que o menor chegasse a ser maior. Então, essa é a proposta da terminologia da diaconia. Um serviço que tenta promover o pequeno para se tornar grande, o indigno para encontrar a justiça. Então, esse é o caminho e essa é a proposta da igreja feita por Jesus. A diaconia se relaciona ao serviço daquele que se faz menor. Então, quanto mais se coloca a serviço, quanto mais se coloca à disposição do serviço, muito mais se coloca à disposição do ideário de Jesus para o anúncio do Evangelho. Então, o serviço é para aquele que se faz como um criado, como um escravo. Então, essa é um pouco a dinâmica de Jesus. Valorizar aqueles que não eram valorizados e fazer crescer esses que são injustiçados. O serviço, então, o que a gente tem que entender é que a igreja diaconia é a igreja do serviço. Então, um serviço que parte da humildade e da sinceridade, que busca os meios de justiça e libertação das pessoas. Então, fazer o serviço acontecer é frisar o crescimento da justiça e da libertação. Então, uma igreja que não promove isso é uma igreja fadada ao fracasso, porque ela não se sustenta ao longo da história como tantas instituições ou doutrinas tentaram se manter ao longo da história a partir de uma retórica que não estava fundada nos princípios evangélicos e logo se esvairiu pelos dedos dos seus líderes, porque não há fundamentação, não há sustentação. E uma coisa importante, para você que é estudante de teologia, a fé é um elemento muito importante na vida das pessoas, é um elemento que gera sentimento. É por isso que a fé deve ser tratada sempre com muito respeito, com muita dignidade. Por mais que tenha alguém que não tenha a mesma fé que eu tenha, ou que tenha a mesma crença que eu, mas possui algum elemento de fé, precisa ser respeitado a todo tempo. Por quê? Porque o elemento de fé ele é muito sensível e a gente não pode, como estudantes de teologia, teólogos, como líderes de igreja, brincar com a fé das pessoas. Então, se elas têm fé, precisam ser valorizadas, precisam ser dinamizadas e inseridas. É isso que se faz num processo diaconal. Se coloca a serviço dessas pessoas para que elas comecem a ser servidoras. O serviço é próprio da essência da igreja. É muito mais que uma boa ação. Ele está revestido de um caráter sacramental. Veja que a dimensão do serviço, ele saiu de uma condição de serviçais ou somente de fazer coisas por fazer, como era a proposta que estava antes do concílio, mas agora ele assume um caráter sacramental. Isso muda toda a configuração. Porque se os sacramentos estão na base de toda a igreja desde sempre, e até hoje eles estão na base da igreja, não há como tirar isso, não há como negar isso, e a gente eleva o serviço a uma dignidade sacramental,
Significa que nós colocamos o serviço no patamar primeiro da igreja. Então, fazer o serviço acontecer, a diaconia acontecer, é primordial para a igreja. Por quê? Porque faz parte da sua essência. Dizer de natureza de igreja, buscar as origens históricas da igreja, nós não chegaremos a outro lugar a não ser o serviço. Então, essa é a grande proposta, não inovadora, mas que se tornou nova pela própria história da igreja, da eclesiologia. A ação evangelizadora deve ser expressão da continuidade dos sinais de Jesus, evidentemente. O sujeito privilegiado na diaconia são os mais pobres e necessitados, como nós já frisamos bastante isso aqui. A gente traz para o centro para fazer crescer e florescer. Então, eles são os agentes privilegiados e, mais uma vez, não custa lembrar que quando a gente tem uma igreja que promove a libertação das pessoas, nós temos uma igreja que faz a proposta evangélica e realiza os sinais de Jesus. Então, se a gente não faz isso, significa que não há igreja. Não podemos dizer que há igreja nesse caso, porque a igreja ela é baseada pelos elementos de fé, pelos elementos, se for a igreja cristã, pela ressurreição de Jesus, mas a sua doutrina não se dá só por esses elementos, mas também pela promoção da dignidade das pessoas, que foi a ação concreta que Jesus fez. O que é que Jesus fez? Jesus tocava nos leprosos, Jesus tocava nas mulheres, Jesus ia ao encontro daqueles que estavam à margem das portas de Jerusalém ou de qualquer cidade maior que não podiam entrar, porque eram os pobres, né, que eram considerados indignos, os doentes e todos esses. Então o que Jesus fazia? Inclusive quando Jesus curava as pessoas, ele dizia, não conta para ninguém, não precisa contar que fui eu que fiz, basta que você entre agora na cidade de cabeça erguida e diga, olha, agora eu sou bem-vindo porque eu voltei a ser gente. Então, essa é a dinâmica da diaconia. Para que nossa doutrina social seja acreditável e aceita por todos, deve responder de maneira eficaz aos desafios e aos problemas graves que surgem à nossa realidade. Pensar numa igreja apática à situação social também está fora da realidade de igreja. Dizer que a igreja não deve falar sobre questões sociais, defender questões sociais, projetos sociais e até mesmo, se for preciso, dizer essas coisas aos poderes públicos, a igreja tem todo o direito de fazer isso, né? A igreja tem todo o direito, não, tem todo o dever de fazer isso, porque faz parte exatamente da sua essência. Então, nós temos uma igreja servidora e agora nós temos uma igreja da koinonia, ou seja, uma igreja da comunhão, uma igreja que vive o serviço para gerar comunhão. Koinonia, no mundo grego, era utilizado para designar relações interpessoais, harmonia do mundo e também comunhão com Deus. Então, vamos lá no mundo grego pegar esse conceito, a igreja foi lá resgatar esse conceito para dizer da comunhão. A dimensão da koinonia também está para o serviço da caridade, da comunhão, como fonte primeira à Trindade. Então, o cristianismo ele é formado a partir da experiência de comunhão, ou melhor, a experiência de comunhão do cristianismo é formada a partir da Trindade. Então, nós temos a doutrina da Trindade, nós temos um Deus que está em três pessoas distintas. Temos o Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é Espírito Santo. Mas que, embora sendo três pessoas distintas, possuem a mesma natureza que é a divindade. Deus Pai é divino, Deus Filho é divino e Deus Espírito Santo é divino. Cada um deles teve uma missão específica na história. A missão de Deus Pai foi criar. É isso que Deus Pai fez. Criou no 7 dias, terminou toda a criação e no 7º dia descansou. Deus Filho foi salvar. É isso que Jesus fez. Jesus não fez nada além do que trazer a salvação. Essa foi a proposta e a missão de Jesus. E o Deus Espírito Santo, qual é a missão? É santificar. Cada um apareceu no momento da história. Cada um tem a sua própria personalidade. Porém, os três estão completamente unidos pelo caráter divino. É isso que a igreja acredita, é isso que a igreja professa, e é assim que se entende a fonte de unidade da igreja.
A koinonia não se trata de um neologismo do cristianismo, mas de uma ação concreta da própria igreja. Então a gente não vai agora simplesmente falar de comunhão, a gente não vai agora anunciar comunhão e acabar não vivendo isso. Então a gente precisa ser uma igreja profética que anuncia, mas também que vive a dinâmica de comunhão. Esse modelo de igreja, ele deve ser sinal e instrumento de comunhão entre Deus e os seres humanos e também da comunhão dos homens entre si. É uma proposta de comunhão plena. Como nós vamos ser igreja se não vivemos a comunhão? Aí, aqueles que olham para os teólogos, para as instituições cristãs, quem olha de fora deve pensar o quê? Vejam como eles se amam. Não vejam como eles se odeiam, vejam como eles brigam, vejam como eles estão arrasados, vejam como eles não vivem a comunhão. Então, a proposta de comunhão é fazer uma relação íntima entre o eu e Deus, mas que isso, para chegar até Deus, passe também pela figura do outro, pela pessoa do outro, que é muito importante, e essa é a grande proposta de comunhão da igreja. A igreja tem como missão a unidade, a comunhão, além de dom, ela é compromisso. Para quem vai assumir carisma e ministério na igreja, para quem vai assumir liderança na igreja, não tem outro caminho a não ser propor a unidade e a comunhão. Se não fizer assim, não é bem-vindo. Não tem como ser bem-vindo alguém que não vá promover a comunhão numa instituição que prega, que tem a sua doutrina formada a partir da koinonia e não viver esse princípio. Então, está fora de cogitação. E se continuar, vai dar um péssimo testemunho, né? E a igreja, vejam, a igreja é formada a partir de exemplos e testemunhos. A gente pode fazer discursos, pode anunciar tantas vezes, tantas coisas, mas na vida pastoral da igreja a gente precisa de ação concreta. É isso que move a igreja também, é fazer ações concretas que cheguem até as pessoas. Então, um bom exemplo é a vivência da comunhão. A koinonia expressa o ideal da vida de comunidade e assume a comunhão de diferenças e diversidades em torno da mesma fé. É voltar à experiência da igreja primitiva, que por muito tempo ficou esquecida, por muito tempo ficou... Olha, quando Jesus, segundo os estudos bíblicos, quando Jesus sobe aos céus, a gente já logo de cara vê nos Atos dos Apóstolos o desespero dos apóstolos. Eles ficaram com medo, ficaram fechados com medo dos judeus, com medo de ser mortos, né? Eles estavam lá trancados e não sabiam o que fazer. Quando vem o Espírito Santo sobre eles, eles se sentem empoderados porque sentiram a divindade com eles, e é aí que Jesus sempre disse para eles, eu vou, mas estarei convosco. Por quê? Porque a divindade permaneceria, aquilo que era divino permaneceria, e eles sentiram essa força divina, se sentiram empoderados e começaram a sair para anunciar o Evangelho. Porém, naquele momento, o cristianismo estava começando, não era aceito pelo império, não tinha aprovação governamental. Como é que eles fariam isso? Ora, com base em perseguições, com base em mortes, e isso fica claro que todos os apóstolos, exceto João, mas todos os apóstolos foram mortos. Todos os apóstolos sofreram o martírio por conta de se arriscarem nessa vida de testemunho. Mas testemunhavam o quê? Qual era o grande testemunho? Além da ressurreição e do início da doutrina que começava, que era um pouquinho diferente da doutrina judaica. Era o espírito da koinonia, ou seja, de promover a comunhão para fazer com que o serviço, lembrem-se da diaconia, para fazer com que o serviço aos mais pobres e mais pequenos florescesse e aí eles ganhassem dignidade de novo. É por isso que os apóstolos também fizeram curas, fizeram milagres, não é porque eram curandeiros ou mágicos. Quando eles estavam com Jesus, eles não fizeram milagres. Mas por quê? Porque a fonte de graça divina estava na terra. Agora que Jesus não está mais e eles são empoderados pelo Espírito, eles fazem curas e milagres. Para que fazem isso? Para fazerem a mesma coisa que Jesus fez, de promover a dignidade e levar a fé, a comunhão, a integração e restaurar a vida dessas pessoas. Então, a comunhão de fé, a comunhão fraterna
E a comunhão intereclesial e a comunhão com toda a humanidade mostra a autenticidade da comunhão da igreja. Então, quanto mais comunhão a gente promove, mais sentido tem o serviço que nós assumimos. O Papa Francisco, recentemente, falou belamente numa de suas audiências, que ele realiza todas as quartas-feiras, os papas sempre fazem isso, toda quarta-feira já é uma tradição há longo tempo da igreja, em que fazem um discurso para o mundo, né, para aqueles que quiserem escutar, e no dia 21 de agosto de 2019, Papa Francisco falava sobre o ideário de comunhão. E é interessante que vejam, se a igreja começou na comunhão, nós estamos aí em outra época da história, avançamos muito no modo de entender a teologia, da doutrina, mas a essência continua a mesma. Veja as palavras do Papa para que a igreja inteira viva. A comunhão integral na comunidade dos fiéis trata-se de um dinamismo de solidariedade que edifica a igreja como família de Deus, onde a experiência da koinonia é um elemento central. Esta koinonia ou comunhão se configura com a nova modalidade de relações entre os discípulos do Senhor. Então, essa experiência da koinonia que começou lá com Jesus, ela ainda hoje continua viva e continua sendo o modelo de igreja a ser seguido, né? Isso, ao longo da história, ficou bastante adormecido, tanto essas expressões diaconia e koinonia que foram retomadas no Concílio Vaticano II, que hoje fazem toda a diferença. Então, qual é a eclesiologia que pauta a teologia pastoral? A eclesiologia que pauta a teologia pastoral é a eclesiologia do povo de Deus, a eclesiologia dos mais pobres para a libertação, a eclesiologia do serviço e a eclesiologia da comunhão. Então, esse é o modo que a teologia pastoral, esse é o modo de igreja que está por trás da teologia pastoral. E é isso que nós vemos hoje.